Salve Maria, meus irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Estou iniciando este canal aqui para trazer um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração, né? De partilhar um pouquinho com vocês aquilo que eu tenho buscado na minha vida, o que eu tenho buscado como homem de Deus, como pai, como esposo e como um filho de Deus, né? Queria trazer para vocês algumas meditações, algumas reflexões que nos levem a esse crescimento espiritual, né? Não só espiritual, mas também um crescimento como homens, como mulheres também que vão estar assistindo esse vídeo, né? Mas esse crescimento na graça de Deus, né? E que nós possamos pedir, né, para o Espírito Santo que ele possa nos conduzir, nos guiar, para que a gente sempre faça a vontade de Deus em todas as coisas, né? E neste vídeo eu queria trazer para vocês uma reflexão que está no livro da imitação de Cristo, né? Que nos fala um pouco sobre as coisas de Deus, né? Um livro inspirado por Deus. E a gente vai começar aí no capítulo 1, né? A imitação de Cristo e o desprezo de todas as vaidades do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. João 8:12. Com essas palavras, Cristo nos exorta a imitar a sua vida e costumes. Se verdadeiramente queremos ser iluminados e livres de toda a cegueira de coração, meditar na vida de Jesus seja, pois, o nosso principal empenho. Muitas vezes, né, nós vemos a nossa busca desesperada, né, ainda mais neste mundo de hoje que nós vivemos, de conhecimento, de busca de autoconhecimento, uma busca de saber mais, né, sobre o próximo, sobre a vida do próximo, conhecer mais coisas, crescer, em vários âmbitos da nossa vida, né? Mas muitas vezes nós esquecemos daquilo que é o mais importante para nós, que é meditar a vida de Jesus, seja ela o nosso principal empenho. Nós precisamos colocar no nosso coração que é a vida de Jesus que nos ensina a viver e buscar esse caminho de virtude. E muitas vezes a gente procura exemplos, né, em outras coisas, em outras pessoas, em outros ambientes, e muitas vezes nós esquecemos isso, né? Que é aquilo que a imitação de Cristo nos leva a refletir. E ele continua: a doutrina de Cristo supera toda a doutrina dos santos. E quem tiver o Espírito, o seu Espírito encontrará o maná que nele está escondido. A muitos, porém, acontece que, mesmo ouvindo com frequência o Evangelho, tiram pouco proveito, porque lhes falta o Espírito de Cristo. Quantas vezes eu falo isso até por mim, porque eu tenho, graças a Deus, são 10 anos, né, de conversão. Eu vim de uma realidade que era cristão, católico, mas que não vivia aquilo que Deus queria que eu vivesse, né, plenamente. E isso me impedia de crescer, não só espiritualmente, né, que é o principal, mas crescer como homem. Quando a gente vê os homens hoje em dia, né, muitas vezes eles têm o Espírito, eles têm a graça ali do Evangelho, mas eles tiram pouco proveito disso, porque falta essa introspecção, né, de olhar para nós mesmos. Hoje, cada vez mais com o barulho do mundo, a gente busca se esconder de Deus, como Adão e Eva fizeram quando pecaram, né, diante de Deus. Deus procurava por eles no jardim e Adão fala, né, Senhor, ouvi a tua voz e tive medo. Nós muitas vezes somos assim, né, nós temos medo das coisas do Espírito de Cristo. Nós temos medo e tiramos pouco proveito da vontade de Deus, né, sobre nossas vidas. E isso nos impede muitas vezes de crescer como homens e mulheres, né? E ele continua: quem quiser, pois, entender e saborear toda a plenitude da palavra de Cristo deve se esforçar por conformar sua vida com a dele. Olha só o que ele fala, né? Que se nós queremos, nós devemos nos esforçar, né? Esforçar é uma palavra que no nosso tempo de hoje é uma palavra tão difícil, né, de nós vermos. Muitas vezes a gente se esforça, não estou falando que é uma palavra difícil no sentido de ver as pessoas praticando ela, mas é uma palavra no sentido difícil de se esforçar pelo motivo correto. Muitas vezes a gente demanda o nosso tempo, a gente demanda a nossa vida, a gente deixa aquilo que a gente tem de mais precioso, né, aqui nessa terra, que é o nosso tempo, porque nós o empregamos de forma errada. Nós gastamos a nossa vida com coisas que não nos levam a nada, absolutamente nada. É como se fosse
um homem que busca ali nadar, o problema não é ele estar ali nadando para chegar ao outro lado, o problema é a correnteza que vem o levando. Aquele homem, ele vai ficar ali, às vezes, por horas e horas nadando, e ele não vai conseguir sair do lugar, se ele não tiver as estratégias certas como um nadador, né? Ele precisa entender a forma que a correnteza está, o que a correnteza está fazendo para levá-lo, a direção da correnteza, e sabendo isso, ele vai empregar esse esforço da forma correta para chegar do outro lado. E muitas vezes a gente emprega esse esforço no trabalho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, e eu falo isso muito por mim também. Como homem, a gente se cobra muito. É preciso manter, é preciso prover, mas às vezes é preciso escutar a palavra de Deus, se unir com Ele. E disso nós tiramos mais proveito do que se nós fizéssemos todo esse esforço pelas coisas momentâneas e as coisas do mundo. Então, ele continua aqui, né? De que te aproveita discorrer profundamente sobre a Santíssima Trindade se não és humilde e por isso desagradas a Trindade? Aqui ele já vai nos levar a um assunto mais profundo, né? Quantas vezes a gente é douto, é inteligente, é sábio, a gente tem as coisas, o conhecimento terreno, mas nós não temos o conhecimento e a humildade das coisas de Deus, né? Nós sabemos as coisas deste mundo, nós às vezes sabemos até as coisas de Deus, mas nós somos humildes de reconhecer que tudo isso vem pela graça. Olha que ele fala, a graça aqui, né? Em verdade, as palavras sublimes não tornam um homem santo e justo. É a vida virtuosa que torna agradável a Deus. É preferível sentir compunção a saber defini-la. Ele fala aqui da vida virtuosa, né? Meus irmãos, como é difícil viver uma vida virtuosa, né? Ainda mais nos nossos tempos de hoje, eu falo por mim mesmo, como é difícil a gente abandonar o celular, abandonar os passatempos, né, deste mundo, porque cada vez mais, né, o nosso tesouro que nós temos entregado para essas coisas é o tempo, e nós perdemos esse tempo e não conseguimos recuperá-lo, porque para termos uma vida virtuosa é preciso nós empregarmos esse tempo em crescer nas virtudes. Muitas vezes a gente acha que ser virtuoso é apenas, como ele falou aqui, né, ter o conhecimento, ter a sabedoria, mas se nós não tivermos humildade, as virtudes, elas são a base que nós precisamos construir no nosso conhecimento, a nossa inteligência, a nossa meditação. E é somente por ela, pela humildade, pela virtude de reconhecer que nós somos dependentes de Deus, que nós conseguimos crescer, né? E ele continua. Ainda se soubesses de cor toda a Bíblia e todas as máximas dos filósofos, de que te serviria tudo isso sem o amor e a graça de Deus? Olha só. Do que adianta a gente saber tudo? Hoje a gente tem acesso à informação, hoje a gente tem acesso ao conhecimento, hoje se a gente quer saber sobre algo, a gente vai e sai, entra no site, ali no Google, agora no ChatGPT, digita lá, e aí a gente absorve esse conhecimento, mas isso, sem a graça e o amor de Deus, não nos serve de nada. Nós precisamos entender, meus irmãos, que com essa reflexão Deus nos chama a colocar este amor a serviço das pessoas que estão aqui na internet. Eu relutei muito para mim poder fazer esses vídeos, para mim gravar esses vídeos. E antes mesmo de começar a fazer esses vídeos, eu já tive dentro de mim, né, o que ele vai continuar falando aqui, esse espírito, né, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, exceto amar a Deus e só a Ele servir. Eu fiquei, não, preciso melhorar, ter iluminação, preciso ter uma câmera melhor, preciso das coisas desta terra. E aí eu rezava e Deus falava assim pra mim, tem pessoas que nem tem celular direito para gravar, o celular não tem qualidade, e a pessoa faz, porque ela faz por amor a Deus. Então você precisa, antes de você querer ter as coisas desse mundo, você precisa ter a graça de Deus para fazer, porque isso pode não alcançar nenhuma pessoa, como também pode alcançar uma pessoa, pode ser alcançar você agora que está assistindo, e você fala, poxa, é verdade, né, cara, eu preciso melhorar nisso, eu preciso refletir mais a minha vida, porque para nós crescermos nesse amor e nessa graça, meus irmãos, nós precisamos refletir a nossa vida, aquilo que nós temos buscado. E muitas vezes a gente tem buscado coisas boas, como que fala aqui, né? Ele falou um pouco antes, de pessoas que empregam a vida ali na igreja, empregam a vida ao serviço de Deus, mas muitas vezes o coração da pessoa não está naquele serviço.
Nós precisamos entender que empregar este amor a Deus, empregar esse serviço a Deus, é dar aquilo que está dentro de nós. Como nós vamos dar aquilo que nós não sabemos como está, né? É como se a gente olhasse uma casa da parte externa e falasse, nossa, que casa bonita, nossa, olha só o acabamento, olha esse telhado, olha essas janelas. E aí nós olhássemos isso e falássemos, não, é isso, é lindo. Mas quando nós adentrássemos essa casa, nós víssemos que dentro dela não existe nada que é belo. É uma casa que não tem acabamento, é uma casa que não tem ali as suas louças, né? Os seus detalhes, porque a beleza de uma casa é os seus detalhes. E é isso que muitas vezes nós vivemos. Nós vivemos uma vida de aparência, vida de vaidade, de agradar ao mundo. Hoje a gente tem acesso à internet, a gente vê no Instagram uma rede social, né? É uma rede de convívio. Mas quantas vezes a gente é vaidoso de querer ser aquela pessoa, de querer viver como aquela pessoa? E isso muitas vezes nos afasta de Deus. Então que nós possamos pedir para Deus esse espírito, né? De amar e servir a Deus. E ele continua, a suprema sabedoria consiste em buscar o reino dos céus pelo desprezo do mundo, meus irmãos. Olha só, quantas vezes a gente não despreza o mundo, quantas vezes a gente faz um conchavo, uma amizade com o mundo. Ah, não, eu sou de Deus, mas eu não posso ser aquela pessoa que também, né, vai ser radical. Hoje a palavra é essa, radical. Nossa, como você é radical, vive na igreja. Ai, irmãos, é desprezar o mundo, é desprezar o mundo. Você sabe, o desprezo é algo que nós não temos, é o mínimo de vontade de estar ali. Por mais que nós estejamos neste mundo, nós temos que entender isso, nós não somos dele. E aí ele vai falar agora para nós um pouco do que é a vaidade, né? A vaidade, pois, acumular riquezas perecíveis e nelas pôr a nossa confiança. Quantas vezes a gente, como eu falei aqui, quer se empregar no trabalho, quer dar tudo no trabalho, quer prover na nossa família, queremos ser homens e mulheres que trabalham muito, mas nós esquecemos do mais importante, que é a vida de oração, a vida de uma sese espiritual, de crescer com Deus. Ah, mas é difícil rezar, Mateus, eu não tenho tempo de ficar todos os dias rezando, porque é uma coisa muito desgastante, ter que, não consigo. Mas você já parou para pensar que o dia tem 24 horas, e dessas 24 horas a gente emprega 8 horas aproximadamente de trabalho, tirando o nosso tempo de locomoção, mais o tempo que nós dormimos aí, que são mais 8 horas, então 2/3 desse tempo a gente emprega em trabalho e sono, e o outro 1/3, o que nós temos feito na nossa vida? Nós temos desprezado esse tempo. Nós temos buscado coisas perecíveis, nós temos ficado rolando feed, nós temos buscado ficar sabendo sobre a vida do próximo. Não, porque você viu o BBB, você viu... É uma coisa que são coisas vagas que não nos levam a esse crescimento. E ele continua aqui, né? É vaidade ainda ambicionar honras e aparecer em altas posições. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que a lógica de Deus, as coisas de Deus são diferentes. As coisas de Deus aqui, elas nos mostram que é como aquela oração do fariseu e do publicano, né? Que o fariseu, ele se ajoelha e fala, obrigado, Deus, por não ser igual a ele, por não ser pecador, por ser bom, por ser suficiente, por ser como se ele fosse o melhor. E aquele publicano se ajoelha e só fala para Deus, Senhor, perdão, porque eu sou pecador. É reconhecer, meus irmãos, aqui nós não somos dependentes de nós mesmos, nós somos dependentes da graça de Deus. Nós não podemos ambicionar honras nesse mundo. Por que aquele fariseu se ajoelhou e olhou para aquele publicano e falou que não queria ser igual a ele? Porque ele queria ser honrado, ele queria ser visto como aquele exemplo. E muitas vezes ele estava com o coração totalmente longe de Deus. E ele continua, é vaidade seguir os apetites da carne e desejar o que mais tarde será gravemente punido. Quantas vezes a gente não deseja as coisas da carne, quantas vezes nós não pecamos contra a castidade, contra aquilo que é o mais puro, né? A palavra nos fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e nós fazemos esse desejo da carne pecando contra nós mesmos como templo de Deus. E ele vai continuar aqui, ó, a vaidade, preocupar-se com a vida presente e não prever a vida futura. É pensar no dia de hoje, não, porque eu preciso hoje correr atrás das coisas desse mundo, trabalho, faculdade, estudo. E, como eu disse, né, dá pouco valor à vida de oração, ou quase nada. Quantas pessoas não rezam porque falam que não tem tempo?
Quantas pessoas não oram, não vão numa santa missa, não comungam, muitas vezes falam, não, domingo é dia de descanso, não, domingo é dia do Senhor. Então nós precisamos buscar as coisas futuras, o céu é o futuro, meus irmãos. Muitas vezes a gente pensa que não, mas o futuro que Deus fala aqui, né, é viver na vida presente e prever a futura. Viver é no dia de hoje você fazer algo que vai te levar para esta vida futura no céu com Deus. Então que nós possamos olhar para nós mesmos e falar, Senhor, o que eu tenho feito da minha vida presente? Quanto tempo eu tenho empregado nas suas vontades, nas suas graças? Quanto tempo eu tenho empregado nas coisas do alto e quanto tempo eu tenho empregado nas coisas deste mundo? E ele termina, é vaidade amar o que tão depressa passa e não buscar presurosa a felicidade que sempre dura. Então nós precisamos entender que a felicidade que sempre dura, meus irmãos, só encontramos ela na eternidade. Esse amor que depressa passa são as coisas deste mundo. Quantas vezes eu busquei nessa vida coisas que são totalmente fúteis, né? A gente olha a realidade de um jovem, quando eu tinha ali meus 17, 18 anos, eu pensava que as coisas, né, do mundo ali, o mundo, as drogas, a bebida, uma vida desenfreada, isso era amar, isso era se entregar. Eu tinha, quando eu era jovem, eu tinha um lema que eu falava assim, né? Vamos viver o hoje, porque o amanhã pertence a Deus. E é verdade essa frase, né? Vamos viver o hoje, mas é no hoje que nós vamos alcançar este amanhã que pertence a Deus. É no hoje que nós vamos buscar esse desprendimento de nós mesmos. E aí até falava para as pessoas, né, para os meus amigos, que por isso que eu tinha que viver uma vida tão devassa, porque eu precisava viver. E Santo Agostinho nos fala que aquilo que nós buscávamos longe, buscávamos fora, estava dentro. E tudo que eu procurei nessa fase de adolescência era isso, era Deus. Só que ele estava dentro de mim. E então nós precisamos entender que a vida passa depressa, então nós não podemos buscar as coisas dessa vida, mas a felicidade que dura para sempre. E aqui no 5 ele fala, né? Lembra-te muitas vezes daquela sentença do sábio. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Aplica-te, pois, a desapegar o teu coração do amor das coisas visíveis e volta-te para as invisíveis, pois o que se deixam levar pela atração da sensualidade mancham a consciência ou impedem a graça de Deus. Olha só o que ele está falando aqui, meus irmãos. Aqueles que se deixam levar pela atração da sensualidade mancham a consciência e perdem a graça de Deus. Nós vivemos um mundo que ele cada vez mais é hipersexualizado, hipersensual. As mulheres cada vez menos usando menos roupas e os homens cada vez menos também usando menos roupas, né? Roupas, às vezes a gente vai comprar roupa, tem que ver, porque o short do homem agora tá quase do tamanho da mulher. A roupa da mulher, ela não é mais aquela roupa que visa o belo. O belo é o quê? É esconder a mulher, e dentro daquele esconder a mulher, que ela possa aparecer somente para Deus, né? E hoje já é o contrário. Hoje a mulher, ela quer se aparecer para os outros, ela quer se preparar, se ornar, se arrumar para os outros. E muitas vezes isso nos afasta e nos mancha, né? Mancha a consciência. Olha só, quantas vezes quando eu era jovem eu pensava que a masculinidade, a virilidade em ser homem era ser um homem que pegava várias mulheres, um homem que ficava com várias meninas. E quando a gente entende que a verdadeira masculinidade é o homem que tem a capacidade de se abster das suas vontades para poder ser fiel a uma mulher só, ser fiel à sua família, ser fiel aos desígnios de Deus. É uma coisa que nos faz refletir, meus irmãos, como Deus é bom conosco, porque nós vivemos neste mundo sensual, neste mundo que está longe da graça de Deus, mas Deus nos faz refletir. E hoje eu queria que você saísse deste vídeo com essa reflexão de que você precisa da graça de Deus. E a última frase aqui que ele fala nessa reflexão é: e perder a graça de Deus por causa da sensualidade e da consciência. Perder a graça de Deus, meus irmãos. Se tem coisa mais triste para o ser humano, é isso, perder a graça de Deus. Que nós não deixemos isso acontecer na nossa vida, que nós não deixemos isso acontecer na nossa alma, porque é pela graça que nós vamos alcançar o céu e buscar as coisas celestes.
Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo que já há algum tempo Deus tem colocado no meu coração de fazer isso. Como eu disse, pode não alcançar quase ninguém, mas tenho certeza que todos vocês que estão assistindo, que assistiram, estão sendo alcançados para poder buscar isso, que é buscar viver uma vida interior, uma vida de buscar o que é realmente importante nesse tempo. Então que nós possamos juntos, né? Ainda que sejamos poucos, mas que sejamos poucos que busquem esses propósitos, né? Então se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e eu vou trazer muito mais conteúdo para vocês todos os dias, uma reflexão, uma meditação, para que a gente cresça junto mesmo, espiritualmente. Porque o que vale mesmo para nós não é o que pode acarretar esse vídeo no sentido financeiro ou coisa do tipo, porque eu tenho certeza que isso não tem importância nenhuma, mas o importante é podermos crescer juntos, refletir juntos e tirar disso proveitos espirituais, porque não adiantaria nada se eu colocasse esse vídeo aqui e dele nós não tirássemos proveito espiritual. Então eu convido você a se inscrever no canal, deixar aí o seu like se você gostou, comentar aqui também o que você precisa melhorar espiritualmente, assuntos que vocês querem que eu traga aqui, reflexões sobre alguns livros. Graças a Deus tem bastante livros já sobre essa questão da vida espiritual que eu já li, livros de crescer mesmo nas virtudes, na vida de oração. Então comenta aqui se você quer que eu traga mais algum tema nesse sentido, para que a gente possa juntos crescer. Amém, meus irmãos? Tamo junto. Salve Maria!